Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial que nos vai falar de um tema dedicado às mulheres. Desculpem-nos, ouvintes masculinos, mas a realidade é que temos muito este tema em conversa e nas consultas aparecem muitas vezes, cada vez mais mulheres são afetadas por isto e, portanto, precisamos realmente de falar aqui numa amenorreia e num efeito pós-pílula, quase uma espécie de chamada ressaca pós-pílula, e que eu achei que era importante falarmos e trouxe aqui para o podcast a Rafaela Teixeira, que é nutricionista também da nossa equipa da Levit e que se especializa muito em saúde da mulher. Falando ainda em temas femininos, quero começar-vos por apresentar aquilo que tenho vestido hoje. É uma peça da Lanidor, escolhida como sempre pela querida Sofia, por isso muito obrigada Lanidor pelo apoio para este episódio. E sem mais demoras, Rafaela, vamos lá conversar aqui sobre o nosso tema de hoje. Obrigada por teres aceito conversar comigo sobre este tema. Obrigada pelo convite, porque é um prazer para mim estar contigo e partilhar este assunto com quem nos ouve. E assim, para iniciar isto tudo, acho que é importante percebermos como é que o nosso sistema hormonal funciona, não é? E é importante que, para que ele funcione de forma saudável, as hormonas sexuais também estejam a variar de forma saudável. E para que elas variem desta forma, é necessário também que as outras hormonas que a influenciam e os nutrientes para que deem este impulso também estejam em níveis ótimos. E quando pensamos no ciclo menstrual, temos que pensar no eixo hipotálamo, hipófise e ovário. E é no hipotálamo que vai ser libertada o GnRH, que é uma hormona libertadora de gonadotrofinas. As gonadotrofinas é o FSH e o LH. E este GnRH vai estimular na hipófise, então, a produção destas duas hormonas. Depois, é a frequência com que este é libertado que vai fazer com que haja com que haja mais FSH ou mais LH. E depois o FSH, a nível do nosso ovário, vai fazer com que o folículo comece a desenvolver-se, preparando para que se desenvolva um óvulo. E também vai promover que haja estrogênio a ser produzido. Já não é LH. O LH vai permitir que haja aqui alguma produção de testosterona, por exemplo, e também depois, na segunda fase do nosso ciclo, vai permitir que o corpo lúteo se mantenha. Ok? Depois, a nível das hormonas sexuais, na menstruação, que é o primeiro dia do ciclo, que é quando começa a hemorragia, o FSH vai então promover a produção de estrogênio, vai também promover que haja o desenvolvimento folicular e o endométrio neste período vai existir a descamação, mas depois ele também começa a formar-se novamente. Neste tudo, o LH também continua a ser produzido, não com tanta relevância. Depois, quando o estrogênio atinge o seu pico, os níveis mais altos, vai fazer também um pico de LH. E é este pico de LH que depois vai fazer com que o óvulo saia do folículo. Neste também se observa um bocadinho de pico de FSH, mas aqui o LH é que é o mais predominante. Depois, quando o óvulo sai, o que fica lá na cicatriz é o corpo lúteo, que é o corpo amarelo. E quem o vai manter é o LH. Neste corpo lúteo, a nível do ovário, ele vai estimular a produção de progesterona e de estrogênio, muita progesterona. E quando se assiste a uma produção muito elevada de progesterona, a nível do hipotálamo, vai dizer, calma,
vai dar informação ao GNRH que depois na hipófise vai diminuir a produção de LH e de FSH. Uhum. Depois, como não houve uma gestação, quando não há uma gestação, o que é que acontece? Assistimos à diminuição do LH, que depois vai também diminuir o corpo lúteo, porque era o LH que o iria manter, e consequentemente também vamos assistir a uma diminuição da progesterona e do estrogênio. Que é o normal e que Sim. acontece na maior parte dos ciclos, E não é? depois começa novamente o novo ciclo. Uhum. E Ok. é assim que funciona. E como é que a alimentação acaba por influenciar isto tudo? Esta produção hormonal toda? A alimentação e a nutrição, não só a alimentação num todo em si, mas a nutrição pode ter, sim, de facto, a sua influência. Sabemos, à partida, que grandes déficits nutricionais vão diminuir a produção de LH, e já vimos a importância dele, e também de leptina. A leptina é uma hormona que é produzida na nossa adipose, e para tal é preciso que exista algum nível de massa gorda. E é a partir da leptina que vai ser produzida um neurotransmissor, que é a quispeptina, que depois vai ter ação no hipotálamo para produzir mais ou menos GNRH. Ou seja, se nós tivermos muito pouca massa gorda, produzimos muito pouca leptina e, portanto, não há essa estimulação da... Em produção contrapartida, claro que não é quanto mais massa gorda tivermos, melhor, porque aqui cria-se depois uma resistência à ação da leptina Exato. nas pessoas muito obesas. Ou seja, tem que haver aí sempre esse equilíbrio, Sim. não é? Pronto, mas isso é importante referirmos sempre porque há muito um risco de, depois de uma dieta muito restritiva, se a pessoa realmente chegar a um índice de magreza muito grande, de haver uma ausência de menstruação. Sim. E também já aconteceu em consulta, às vezes, ver pessoas que perdem peso muito rápido, muito peso muito rápido, também terem depois essas irregularidades, às vezes 2 ou 3 meses sem menstruar por causa disso. Sim, e é devido a estas alterações todas. Claro que isto pode ter a ver ou não com IMC, porque pessoas que tenham um IMC até normal podem também assistir a isto. E para quem nos está a ouvir e não sabe o que é o o IMC, índice de massa corporal, ou seja, a proporção do peso para a altura, se for normal, não é? pode também existir, porque não quer dizer que ela não tenha déficits nutricionais, que a massa gorda não esteja em baixo, porque pode ter muito músculo e pouca a massa gorda que não permitam que isto aconteça de forma regular. Não é? E depois dá-se a amenorreia, que é esta ausência de menstruação. Esse é o nome técnico que nós damos aqui a esta ausência. Ainda a nível da Verdade. alimentação, como somos mulheres muito cíclicas, funcionamos por fases, há aqui nutrientes que vão ser mais ou menos relevantes para cada fase do ciclo menstrual. Por exemplo, na menstruação, muitos autores dizem que assiste a uma diminuição das reservas de ferro, especialmente naquelas mulheres que têm grandes fluxos sanguíneos, e então aqui é muito importante que nós promovamos a ingestão de ferro, de alimentos com ferro. Também ainda nesta fase de período há muitas mulheres que sentem aquelas dores da menstruação, e há estudos que nos demonstram que de facto uma alimentação mais rica em ômega 3, como ela tem um potencial anti-inflamatório, vai atenuar estas dores. Ok. Depois, na fase folicular, como há aumento de estrogênio, há estudos que veem que as reservas de magnésio diminuem, então temos aqui que promover. E ainda a vitamina D. A vitamina D, como vai permitir a maturação do folículo, também é aqui muito importante. Ou seja, promovermos também um bocadinho de exposição solar, se calhar a pessoa criar alguma rotina de fazer exercício ao ar livre, ou à hora do almoço ir caminhar um bocadinho para conseguir sintetizar esta vitamina D, não é? Sim, sim. E a nível de alimentação, os frutos secos são super importantes, cereais integrais, as sementes, para irmos buscar aqui tanto o magnésio como os ácidos gordos ômega 3. E, por exemplo, o que eu recomendo normalmente é exponha-se 15 a 30 minutos ao sol, sem proteção solar, as partes maiores mais à exposição, porque assim já permitimos alguma reserva aqui de vitamina D. Claro que se tivermos uma dieta muito restritiva em gordura, a vitamina D acaba por não ser absorvida. É preciso também ter a consciência disto, não basta estarmos ali ao sol, para depois não termos aqui um consumo adequado de gordura que permita a sua absorção no nosso organismo.
Depois, seguindo à outra fase, a fase ovulatória, aqui a vitamina A, a vitamina E, como são antioxidantes, vão aqui potenciar a proteção do óvulo, porque há assim reações aqui que podem aumentar o stress oxidativo. E ainda a vitamina E pode ter aqui uma ação no endométrio, portanto é sempre aqui importante as amêndoas, o azeite, a cenoura, estar aqui nesta fase. No folato também vai influenciar muito aqui os ciclos e o que os autores veem é que se tivermos déficit em folato pode aqui promover a ciclos anovulatórios, ou seja, a mulher até pode ter a descamação do endométrio, mas não se assiste à ovulação. Ok, estamos a menstruar, mas não houve o ciclo completo, não houve ovulação e, portanto, por exemplo, para quem está a pensar em engravidar, isto pode ser um problema. Sim, e é muito importante já programar a gestação, tomar o ácido fólico, promover também o consumo das suas fontes, as folhas verdes, por exemplo, que têm aqui de facto muita importância. Depois há ainda outros nutrientes que também vão aqui prevenir ciclos anovulatórios, por exemplo, o ômega 3 também tem esta ação. Ainda voltando depois para a fase lútea, o inositol é importante, o folato também vai ser importante ainda, e como há uma produção maior de estrogênio, há aqui a diminuição de colesterol. Então, promovemos, por exemplo, o consumo de ovo, o consumo de marisco por quem intolera, pode ser aqui interessante já na última fase do ciclo, que é a fase lútea. Depois temos que notar também a proporção de zinco e cobre, porque vão aqui atuar na maturação do corpo lúteo. A vitamina D, a vitamina D, quem me ouve está sempre a dizer vitamina D, vitamina D. A vitamina D vai estimular a produção da progesterona nesta fase. Sim. Portanto, são aqui pequenos aspectos que podem estimular, que podem fazer com que o nosso ciclo funcione de uma forma mais saudável. Claro, e numa perspectiva da pessoa realmente não estar a conseguir equilibrar estes níveis, a suplementação pode ser uma via, não é? Mais rápida. Sim, primeiro fazer Mudança de estilo de vida, não é? Sim, e fazer a análise sanguínea, isto na vitamina D, que eu notei muito nos últimos tempos atrás, é que as pessoas já chegavam até mim com doses de vitamina D, mas sem saber ao certo quando estava a nível sanguíneo. Eu recomendo sempre fazer análise, acho que isso é muito, muito importante. Também não queremos em excesso, porque há pessoas até que nos dizem que em excesso a vitamina D é prejudicial. Claro, sim, é tudo uma questão de equilíbrio, porque nós vemos à venda no mercado, vemos imensas posologias diferentes e, portanto, sim. até convém ser uma suplementação que está adequada àquela pessoa em E específico, não é? suplementações é sempre guiadas, por quem sabe. Claro, Médicos, exatamente. nutricionistas, que nos vão mesmo ajudar nesse sentido. Claro, exatamente. E depois ainda a nível alimentar, o que podemos ver é que se temos uma alimentação que nos promove muito a ingestão de tóxicos, de disruptores endócrinos, aqui pode inibir o eixo, pode afetar muito negativamente o nosso ciclo. O stress, claro que também vai... É o problema do século XXI. Vai aqui frenar o ciclo todo, vai inibir a produção de GnRH e então também é uma coisa que temos que trabalhar, em consulta que temos que trabalhar com as pessoas, que acaba por ser muito, muito importante. Claro. E cada vez aparecem mais estes casos nas consultas. Há muitas mulheres que chegam às consultas e gostavam de encontrar não só uma solução para isto, mas também métodos contraceptivos alternativos à pílula, e eu noto isso muito em conversa. Gostava de deixar de tomar a pílula, mas ainda não sei muito bem como é que vou fazer, etc. Não se sentir, não, isto acontece muito, pelo menos daquilo que me vão transmitindo, porque as pessoas não se sentem bem com a toma da pílula, sentem muitos efeitos secundários, mas ao mesmo tempo têm algum receio do corpo não se adaptar depois. E que conselhos é que tu darias neste caso para quem gostava de retirar esta medicação, mas que no fundo o conseguisse fazer assim da forma mais equilibrada possível, sem sofrer tanto estes efeitos? Os métodos mais naturais para a percepção da fertilidade são viáveis para prevenir uma gravidez. Claro que, à semelhança da pílula, não previnem que não se apanhem doenças sexualmente transmissíveis. Isto é ponto número 1. Claro. E também é necessário
para que utilizemos estes métodos, percebemos, nos conheçamos a nós próprias, tenhamos um grande conhecimento de como é que funcionamos a nível de ciclo ou não, e isto é crucial para prevenir uma gravidez. Depois, para que a paragem de tomar a pílula ocorra da melhor maneira, eu recomendo sempre que seja guiada por um médico, por um obstetra, que encaminhe por isso, porque apesar do que se diz, a contracepção muitas vezes é aqui alguma aliada em casos mais graves. E por um determinado tempo vê-se que é necessário. Em casos mais graves, doenças que Sim. as pessoas possam ter. Sim, mas aí é sempre falado com o médico, expressar também a sua vontade, porque só assim é que chegamos a um bom acompanhamento, a uma boa informação, tá bem? E se, claro, não concordar com a opinião do médico, vou se calhar consultar outro. Ter uma segunda opinião. Para uma segunda opinião. Porque é preciso ter mesmo atenção a vários aspectos. Porque o que acontece na menstruação com a pílula não é fisiológica. Há pessoas que pensam, porque como elas têm hormonas, é fisiológica. Não é fisiológica. E o que ela provoca é inibir o nosso eixo, tendo sempre aqui a progesterona e o estrogênio em níveis aumentados. Não vai existir, então, a produção de LH e de FSH. E quando se faz a pausa da toma da pílula, verificamos depois que pode haver aqui algumas irregularidades, porque não é fisiológico. Depois o nosso corpo demora a perceber, ok, tenho que começar a trabalhar novamente, e pode também, enquanto há a toma da pílula, mascarar aqui desregulações que possam existir. E até, por exemplo, não sei se já te aconteceu, as pessoas chegarem à consulta, mas eu antes era regular, e eu agora não estou super desregulada, depois de parar a pílula. Ou até tem, por exemplo, 2 ou 3 meses de ciclo menstrual minimamente regular e depois de repente deixam de ter. Sim. Ou desregula completamente. Exatamente. O que é que podemos observar? Normalmente o que nós estamos a assistir cada vez mais é que nós mulheres, tomamos a pílula durante muito tempo. Anos. O que era no início, o nosso estilo de vida que era no início, pode não se verificar agora. Muita coisa aconteceu. Podemos estar a praticar mais exercício, podemos estar a comer menos, podemos estar a comer mais, e isto tudo pode influenciar. Até a exposição a tóxicos pode influenciar. E então é sempre necessário ter aspectos a estas atenções, ser guiada por um médico, e depois pensar, ok, como é que eu me estou a alimentar? Como é que eu estou a levar o meu dia-a-dia? Bem? Porque, e isto eu digo com toda a sinceridade, e já há estudos, não podemos não esperar que o nosso primeiro ciclo seja regular, que ovulemos de forma regular. Há estudos até que nos indicam que pode levar até 6 meses a que a regulação se dê. Ele vai mais de um ano até ter ciclos perfeitamente normais. Então, com viagens, com períodos de grande stress, havia alterações enormes, porque fisiologicamente toda esta fase hormonal e a libertação hormonal era alterada, não é? Pelo estilo de vida. Sim, pelo stress, que é a nível emocional, físico e até nutritivo. Falamos aqui de grandes restrições ou de excesso, se existir. E depois ter atenção se o aporte nutricional, não basta só comermos, está a ser de facto bem conseguido. Como disse, há estudos que nos referem que até 6 meses podem não existir um ciclo regular, mas claro que isto depois varia de mulher para mulher. Tu demoraste um ano, porque depende do tipo de contraceptivo, do tempo que utilizou, de quando começou a utilizar. Imagina que logo nos primeiros ciclos, quando era ainda muito adolescente, começou a tomar, e isto, o que é que se assiste? Não existiu tempo para uma maturação do nosso sistema reprodutor, e isto tudo tem a sua grande influência. E claro, mulheres com SOP, endometriose e que pretendem parar a pílula podem voltar a sentir alguns sintomas. Portanto, síndrome de ovários poliquísticos. Exato. Peço desculpa.
Então é médico, nutricionista, às vezes alguma gestão com algum PT, para que isto tudo ocorra da melhor forma. E ter consciência do nosso ciclo para utilizar os métodos de percepção natural, de fertilidade. Podemos usar as aplicações, não é? Da melhor maneira, sim. Aquelas aplicações onde nós podemos ir contabilizando os dias desde a última menstruação, por exemplo, para a pessoa perceber a sua fase. Temperatura, verificar o muco, e isto tudo em conjunto é o melhor. Sim, há uma aplicação, por acaso, passando a publicidade, não temos aqui publicidade nenhuma, mas sim. que eu gosto muito da Kindara. É o que eu utilizo também. É muito completa e faz gráficos, etc. A pessoa consegue colocar tudo desde sintomas e já agora queria falar disso. Se existem assim efeitos secundários após a toma da pílula, sei lá, as dores de cabeça, as enxaquecas. Eu nunca tinha tido uma enxaqueca na vida, foi a primeira vez que tive, acho que um mês depois de ter deixado de tomar. Coisas deste género. Que podem alterar alterações no apetite, alterações no humor. Se isto está provado que o deixares de tomar a pílula provoca alguns destes efeitos ou não? Sim, eu não encontrei estudos pós-pílula. O que sabemos é que, de facto, a contracepção pode ter esses efeitos todos durante a toma. Por isso é que muitas mulheres a deixam de tomar. Mas imagina, pensando que muitas de nós iniciou não por tentar prevenir uma gravidez, mas sim porque ou tinha muito acne, ou estava com muitas dores de cabeça, ou era muito desregulada, ou tinha muitos pelos, toma a pílula, as coisas diminuem, mas quando deixa, elas podem voltar. Exato. Porquê? A pílula não é tratamento. Exatamente. A pílula vai silenciar. É como tu, dás uma festa, mas chegas ao final do dia, não te apetece arrumar nada daquela divisão. Fechas a porta, apagas a luz, vais dormir, ao outro dia tens de ir trabalhar, ou vais, por exemplo, para um sítio qualquer, estás relaxada, chegas a casa, quando abres a porta daquela divisão, a coisa, como por magia, não está arrumadinha. Exato, tens que ser tu a tratar. Ou seja, não se faz magia. Portanto, há que perceber a causa de que está por trás disto. Mas como há aqui flatulências hormonais, claro que pode existir aqui uma dor de cabeça, uma enxaqueca e estes sintomas que vieste a referir. Sim, porque estas flutuações hormonais, no fundo, ao longo do tempo, eu acho que é importante nós percebermos que o corpo humano não é matemático e às vezes nas consultas eu tento explicar muito isso. Da mesma maneira que nós não somos robôs e não funcionamos às X calorias a mais, X calorias a menos, isso não é assim que se trabalha. No caso das hormonas é igual, nós podemos ter um mês em que produzimos muito mais quantidade de estrogénios ou de progestronas, podemos achar que temos um estilo de vida super saudável, porque isso já me aconteceu, e de repente o nosso corpo está a produzir pouquíssimos estrogénios e depois temos outros sintomas, até problemas vaginais, há mulheres que têm muitas dores nas relações sexuais por causa destes desequilíbrios e também não conseguem aperceber-se, e é muito o que tu dizes, é importante olharmos para dentro e percebermos o que é que não está bem, não é? E por muito que nos queremos convencer de, ok, eu tenho um estilo de vida ótimo e tudo, por exemplo, no meu caso era muito o stress e, portanto, o stress afetava-me em várias áreas da minha vida, não só essa parte digestiva, também já partilhei muitas vezes. E eu tinha sempre achei que tinha um estilo de vida super equilibrado e não era o suficiente. E sempre dormi bem, portanto, também não era por aí, mas era realmente uma constante de stress e pressão e preocupações. É preciso mesmo ir ao cerne da questão. Verificar tudo, todo o nosso estilo de vida, não é só a alimentação, a prática de exercício, é aqui, como tu disseste, a gestão emocional e depois, claro, sermos vistas por um médico, fazer os exames específicos, porque até o simples facto da nossa tiroide estar desregulada pode desregular o ciclo. Podemos também aqui ter uma produção muito alta de prolactina, que era só esperada na lactação, mas que há mulheres que podem ter esta elevação e então temos mesmo que pesquisar as várias causas que podem estar aqui por trás. Isso dava outro podcast só para falar de tiroide. É mesmo, que a tiroide é uma coisa, um mundo que vai nos influenciar de tal maneira. Exato. Eu acho que é uma área que ainda tem muito para se falar, porque se fala, eu acho que muito pouco, apesar de eu nas consultas ter muitas senhoras com problemas de tiroide com alterações e que realmente não têm muito conhecimento da abrangência e da influência que acaba por ter, não é? Olha, e se realmente uma mulher acabar por deixar de tomar a pílula e tiver então a menorreia,
tens algum conselho específico ou é no fundo um bocadinho também, como falavas há pouco, do que se deve fazer quando deixas de tomar, ou seja, falar com o médico, tentar olhar para o estilo de vida, etc., fazer um acompanhamento nutricional? Primeiro de tudo é não esperar que no primeiro ciclo estejamos regulares, Não que entrar em pânico aconteça... também, não é? Exatamente. Não entrar em pânico, porque como disse, há estudos que nos indicam que pode levar até 6 meses. Uhum. Depois o que há muita gente também, não sei se te procuram, que estão depois preocupadas com a fecundidade, com a fertilidade. Ainda há muitos poucos estudos sobre isso e muitos deles são contraditórios. Aqui o Jornal Europeu da Contracepção e Saúde Reprodutiva verificou que nos primeiros 4 ciclos há uma queda da fecundidade das mulheres que usaram contraceptivos orais, mas depois dão alguma esperança que num período de 1 ano a fecundidade volta a restabelecer-se. Mas estes autores não ponderaram o IMC, aquilo tudo que eu te disse, o IMC, o tempo que tomaram, com que idade é que começaram a tomar, e isto tudo pode ter grande influência. Depois, apesar deste estudo, há outros estudos que verificam que a reserva ovárica com a contracepção oral, depois de parar de tomar, diminui. E a hormona antimuleriano, que é a hormona que nos permite verificar aqui esta reserva ovárica, também está diminuída. Assim, também observaram a diminuição da contagem de folículos, o volume do ovário. Portanto, é comum, não vou dizer que é normal, é comum que numa primeira instância não ocorra a menstruação e depois, passados 6 meses, encaminhar para médico. Exato. Claro. Assim, desculpa interromper-te, mas assim como também pode ser comum de repente a pessoa deixar de tomar a pílula e engravidar no mês a seguir, não é? Logo, já tenho casos perto de mim que aconteceu. Portanto, nós somos todas diferentes porque estamos expostas a estímulos diferentes, o nosso corpo é diferente, cada mulher é única. E depois temos que ver, primeiro o médico, ok, mas se a mulher tiver consciência de que a nível nutricional não está assim tão bem, é preciso que a mulher tenha a consciência e procurar um nutricionista. Podemos até atuar antes e estimular aqui a parte da função do sistema reprodutor. E ver níveis de zinco, níveis de cobre, níveis de vitamina D, ácido fólico, tudo isto vai ser muito importante. Claro. E às vezes, também falando aqui um bocado também na alimentação, fala-se naquele ciclo das sementes, não é? De consumires umas determinadas sementes numa primeira fase do ciclo e depois na segunda fase mudares. Isso tem alguma evidência científica? Não? De evidência não há. Não há. Mas por que não apostar nessas sementes? É um alimento natural e podemos alocar aqui a diferentes fases do ciclo. Eu, uma população normal, geral, até recomendo o consumo dessas sementes. Apesar de não haver evidência científica, podemos pensar no que é que elas são ricas, quais são os nutrientes que elas são ricas. E como te disse anteriormente, há aqui vários nutrientes que podemos potenciar consoante as fases. Neste ciclo, o que se propõe das sementes é que na primeira fase do ciclo, ou seja, da menstruação até à ovulação, se consuma sementes de abóbora e sementes de linhaça. Já na segunda fase do ciclo, que é da ovulação até à menstruação, são as sementes de sésamo e as sementes de girassol. As sementes de abóbora vão conter aqui o magnésio, que pode estar aqui diminuído na fase folicular, como disse anteriormente. E também contém zinco. O zinco depois vai ser importante para a fase seguinte, por causa da progesterona. A linhaça são as sementes que têm mais estudos na regulação do nosso ciclo e, por exemplo, como são ricas em ômega 3, também vão ter aqui uma ação anti-inflamatória, atenuar aqui as dores menstruais que algumas mulheres sentem. Além disso, houve aqui um estudo controlado randomizado com um número pouquinho de mulheres, eram 32 mulheres com síndrome dos ovários poliquísticos, que observou que 30 gramas por dia de pó de linhaça durante 3 meses melhorou a ciclicidade dos seus ciclos menstruais. Portanto, aqui temos de facto alguns estudos que nos dizem que sim, abrir o véu, não é? Sim. Depois, as sementes de sésamo, devido aos seus ligandos, também têm vindo a ser estudados. Os autores que verificam que estas são capazes de regular as hormonas sexuais em mulheres após a menopausa.
e um outro estudo com um número muito, muito reduzido de mulheres com oligomenorreia, ou seja, tinham um espaçamento muito grande entre ciclos ou não tinham a menorreia mesmo, verificou que 72% das mulheres que ingeriram 60 gramas de sementes de sésamo, o que é uma dose por dia ainda muito grande. elevada, por 7 dias menstruaram. Mas estes resultados no primeiro ciclo não foram superiores àqueles que faziam uso de progesterona. Okay. Contudo, nos ciclos seguintes, observou-se uma maior proporção destas mulheres, das que consumiram sementes de sésamo, a ter ciclos mais regulares que aquelas que depois pararam de fazer a progesterona. Só que nós como nutricionistas temos de ser críticas, não é? É uma dose muito elevada, 70 gramas, 7 colheres, mais ou menos, de sementes de sésamo. Por dia é muita gordura aqui de sementes de sésamo. Por muito que se ponha nas papas, nos iogurtes, nas panquecas, Exatamente. nos batidos, sei lá, nas saladas. Há imenso onde se pôr, seria né? quase a nossa fonte principal de gordura. Sim. Portanto, aqui temos que ser críticas. Além destes estudos, se pensarmos também que as sementes de sésamo são ricas em zinco, também podemos aqui alocar à segunda fase do nosso ciclo. Depois, a vitamina E também, como disse, tem os seus benefícios e as sementes de girassol são ricas em vitamina E. Portanto, podemos alocar também aqui à fase lútea. Não há estudos, de facto, assim, deste ciclo. Algumas têm ou não mais evidência, mas são alimentos naturais e podemos, por alguma estratégia, colocar nestas diferentes fases. Não vejo assim, não traz malefícios. Pois é isso, ou seja, no fundo, se foi desenvolvido um bocado eu acho que isto veio um bocadinho também das teorias mais alternativas, medicinas mais alternativas, não as chamadas não convencionais, não é? Se calhar a nível de homeopatia ou naturopatia, etc., no fundo foi um bocadinho pensado que poderiam equilibrar, se calhar não tem mal nenhum fazermos uma alimentação saudável, equilibrada e até experimentarmos, não é? Porque lá está, são tudo alimentos saudáveis, Sim, não têm propriamente efeitos secundários e por muito que ainda não hajam estudos suficientes, existe aqui alguma tendência para que consigamos perceber que poderá fazer sentido, não é? Portanto, não custa tentar. Não custa tentar, exato. Nestas coisas acho que o importante é isso. E realmente falando um bocadinho desta questão das abordagens mais holísticas, desta visão da saúde, eu já referi várias vezes aqui no podcast que defendo isso, e acho que o corpo tem que ser visto muito como um todo. E houve uma altura, quando eu estive mais fragilizada, como estava a dizer, há uns anos, mais a nível digestivo, etc., eu procurei muita medicina chinesa para me ajudar a acompanhar nestas mudanças da alimentação. E nestes casos eu às vezes sinto muito que é isso que falta também, ou seja, a mulher olhar para si como um todo. E acho que para muitas mulheres a solução para este problema da ausência de menstruação, estes sintomas ao não se sentirem bem, etc., não conseguirem regular o seu ciclo e a sua menstruação, tinha que ser muito olharmos para o corpo e complementarmos, não é? Tu achas que isso faz algum sentido? Tu também, eu sei que tu também és acompanhada. Sim, sou acompanhada, sim, e eu inclusive em certas pessoas até recomendo, nem que seja também para uma gestão emocional. Pois. Tem aqui muitos benefícios. Eu recomendo muito a Anaísa, né? Que é a nossa terapeuta, mas fazemos consultas com ela, porque acho que a Anaísa tem muito essa perspectiva, primeiro do ouvir, não é? E às vezes nós sabemos que na medicina convencional há muito um tratamento, doença, tudo muito direcionado para sintomas, para células, etc., a parte mais biológica, mas às vezes fica a faltar este olhar para dentro e perceber os tais outros fatores, o stress, a alimentação, etc., o que é que nos preocupa, porque às vezes podem existir, lá está, problemas mais emocionais, mais complexos. E que nem nos damos conta no dia a dia. Exatamente. Há evidências até que demonstram que a medicina tradicional chinesa pode ter aqui alguma influência. Uma meta-análise quando verificou que quando a medicina tradicional chinesa era combinada com a medicina convencional, tinha, por exemplo, um efeito maior no tratamento da insuficiência ovárica precoce. E então, do que só a convencional isolada, ou seja, não é aqui a questão de ou uma ou outra, Sim, é complementariedade, como tu claro, disseste. Claro.
Depois aqui houve uma revisão recente da Cochrane, em 2019, que fala na possibilidade da acupuntura para beneficiar a indução da ovulação. Mas como os estudos são muito contraditórios, eles não disseram, não, isto é bom. Então ainda estão aqui em fase de procurar mais evidência, porque não podem mesmo, face ao que temos atualmente, dizer que é totalmente bom. Viram alguns benefícios, mas como há outros que contradizem, não fazem essa recomendação. E depois temos que pensar que a medicina tradicional chinesa não é só também a acupuntura. Há aqui muita utilização de fitoterápicos e há alguns estudos randomizados, tanto em humanos como em animais, que demonstram que há aqui alguma fitoterapia que pode beneficiar a regularização dos ciclos. Eu Então, fiz sim. na altura e ajudei imenso. Então, sim, eu recomendo e faço sempre essa indicação. Olha, estamos a ser acompanhadas, também está a ser acompanhada pela obstetra, mas se calhar precisa aqui de mais alguma coisa. Se tiver possibilidade, faça. Exato. Há pessoas que ficam assim, que ainda há muito, eu ainda noto que há algumas pessoas que são céticas, outras não, que querem fazer isto por elas e então decidem ir e experimentar e verificar como é que se dão, conhecer-se elas próprias. Algum ceticismo e também acho que há algum comodismo, porque na verdade as pessoas sabem que têm que mudar determinados comportamentos, mas é difícil, é como na psicoterapia, nas consultas de nutrição eu recomendo imensas vezes, porque eu percebo que há determinados casos em que aqueles problemas daquela pessoa não se vão resolver só com alimentação e aquela pessoa até pode perder peso inicialmente, etc., mas muito provavelmente com todos aqueles problemas e todas aquelas questões emocionais que estão ali mais enraizadas, a pessoa vai voltar a ganhar o peso e vai voltar ao mesmo e daqui a uns anos vai voltar a fazer dieta e isto é muito traumatizante em determinados casos, quebra muito a autoestima e portanto a psicoterapia é uma grande ajuda e uma grande aposta e tal como há este ceticismo relativamente às medicinas mais convencionais, não convencionais digamos, a acupuntura, etc. As pessoas não acreditam muito na fitoterapia, na naturopatia, etc. A verdade é que com a saúde mental é exatamente a mesma coisa. As pessoas descuram muito e não acreditam na importância até realmente experimentarem e tratarem um problema que têm. Não é? Uma fome emocional, uma compulsão alimentar não são coisas só alimentares, não é? Não são problemas não se alimentares. trata só com os nutricionistas, tem Exatamente. que ser mesmo o apoio do psicólogo, às vezes do psiquiatra, mas psicólogo primeiramente e depois se houver necessidade, claro. São distúrbios de comportamento, portanto. Exatamente, e é engraçado falar nisso, porque de facto também noto. Sim, mas primeiro vou aqui experimentar só a nutrição. Pronto, ok, já dei a minha recomendação, respeito. Depois, se quiser, até às vezes até acabo por recomendar uma clínica ou outra, ou algum profissional que sei que trabalha mais com o comportamento alimentar. Há outros que sei que trabalham mais com a gestão aqui emocional e como vimos que o stress também aqui pode influenciar os nossos ciclos, às vezes também faço essa recomendação. Claro. Então, sim, acabo por fazer isso. Porque imagina, não basta só focar-nos na alimentação, no exercício. É preciso perguntar à pessoa, então, como é que se tem sentido atualmente? Como é que têm andado as coisas no trabalho, em casa? Teve aqui algum trauma recente? Gosta daquilo que faz? Não sei se já notaste, mas eu já apanhei pessoas que não gostavam da profissão que tinha, não gostavam do local de trabalho que tinha, e foi desde que começaram a trabalhar aí, começaram a aumentar o peso, ou a ter mais desregulações a nível menstrual, e de facto, quando tiveram possibilidade, nem todas as pessoas têm a possibilidade, temos que ser realistas, possibilidade de trocar, as coisas ficaram bem mais leves, voltaram a regular, e como temos esta visão tu e eu, muito holística, não acabo só por perguntar os hábitos alimentares, mas sim aqui da gestão de stress, ou se sentir muito ansiosa, o que é que faz? Exato. E acabo também por recomendar, olha, faça respirações, tente tirar um momento só para si no dia-a-dia, porque vemos que estamos sempre frenéticas, sempre a apoiar os outros, mas não, temos de tirar um momento para nós. Faça uma atividade que adore, que ame neste dia.
todos os dias. Um yoga, um pilates, até uma caminhada pequenina que seja, ou ouvir um podcast, ou ouvir uma música que a pessoa gosta, e às vezes já faz milagres, não é? Porque lá está esta questão do trabalho e do stress, e a pessoa não gostar, nem sempre é o mar de rosas da pessoa poder trocar, mas às vezes muda muito a perspectiva com que nós encaramos. E se aceitarmos que, ok, eu não gosto exatamente do que estou a fazer, mas isto é o meu estilo de vida agora, eu não tenho possibilidade de mudar, portanto, o que é que eu posso mudar em mim ou na forma como eu encaro este trabalho que me permita ter uma vida mais leve, não é? E não nos deixarmos completamente envenenar por aquele stress. Exatamente. Isso é super E importante. eu escrevo mesmo nas recomendações. Fazer as respirações. Que há pessoas que na consulta eu acabo por não assimilar. Então acabo mesmo por fazer nas recomendações. Isso é mais ou menos como um exercício. Isso é uma coisa que eu pergunto em todas as consultas e chatei muito porque acho que é importante, nem que seja lá está uma caminhada, uma coisa que não dê trabalho propriamente, que seja prazerosa, mas que já faz toda a diferença no nosso estilo de vida. Olha, e gostava de acabar o podcast falando um bocadinho aqui do síndrome de ovário poliquístico, que nós há bocadinho estávamos a levantar um bocado o véu. Eu acho que isto dava outro episódio completamente. Mas a verdade é que pode ser uma das razões destas irregularidades, e tu há pouco estavas a referir que às vezes a retirada da medicação também tem muito a ver também com o controle, e há muitos médicos que recomendam que não se retire de todo no síndrome de ovários poliquísticos. Mas nestes casos, e por exemplo, sendo que o obstetra realmente recomendou que a mulher retirasse então a pílula para tentar outros métodos contraceptivos ou eventualmente até para tentar uma gravidez. O que é que nós poderíamos fazer para tentar atenuar um bocadinho os sintomas e para tentar fazer com que estes ciclos sem pílula, não é, fossem o mais regulares possíveis dentro daquilo que é uma condição de síndrome de ovários poliquísticos, porque eu acho que é muito ignorado e é outra tal como a tiroide que não se fala e se conhece muito pouco, pelo menos para quem tem. Sim, só em casos mais graves é que acabam mesmo por tomar atenção. A síndrome dos ovários poliquísticos insere-se num dos grupos de classificação de disfunção ovulatória que a OMS tem. A OMS tem o primeiro grupo, que é a amenorreia hipotalâmica, que é quando existe, por exemplo, uma restrição muito grande nutricional, como eu disse, ou um excesso muito intenso de exercício físico. E depois também de stress, porque isto aumenta tudo e mexe aqui neste eixo. E depois em síndrome dos ovários poliquísticos é um outro grupo. E aqui, a síndrome dos ovários poliquísticos, é preciso primeiro entender qual é o fenótipo, porque elas têm fenótipos diferentes e consoante este fenótipo nós vamos encaminhar as nossas recomendações nutricionais. Umas mulheres têm disfunção ovulatória, outras têm disfunção ovulatória com hiperandrogenismo, outras podem ter aqui uma resistência também à insulina, e isto tudo tem que ser cuidado. De facto, que se for uma mulher com excesso de peso, e pode ter aqui influência nos ciclos. E os estudos têm mostrado que a perda de peso pode ser aqui, de facto, um fator muito importante para que os ciclos regularizem. Então, temos de notar isso. Depois, quando há aqui a resistência à insulina, é tentar aqui fazer a gestão de hidratos de carbono, de macronutrientes, se calhar diminuir um bocadinho aqui, não é tirar totalmente, diminuir aqui um bocadinho de hidratos de carbono, e aqueles que são consumidos que sejam de menor índice glicémico e de carga glicémica também de menor. E isto tudo vai atenuar alguns sintomas que se possam sentir, desregulações, pode também ter aqui impacto no hirsutismo, que é aqui o crescimento muito de pelos, onde não deveria, onde é mais associado aos homens. Depois temos também que ver se há déficits nutricionais. Por exemplo, aqui a vitamina D, o que se notou é que quando não está em níveis ótimos, pode levar a uma disfunção ovulatória. Mas quando ela já está em níveis equilibrados, não em excesso, não muito diminuídos, pode promover aqui novamente a regulação do ciclo. Portanto, é mesmo ver qual é que é o fenótipo e encaminhar as nossas diretrizes para regularizar os ciclos ou diminuir aqui o hiperandrogenismo.
Então é sempre muito importante, só que isto é muito. É um mundo. É muito complexo. Esta síndrome é muito complexa. A nutrição pode sim ter um verdadeiro impacto nela, mas isto daria mesmo um outro podcast. Episódio. Temos que voltar a juntar-nos só para falar Sim. de síndrome de ovários poliquísticos. Sim, e na realidade uma coisa que eu também falo muito e chamo muito a importância é que a alimentação em si tem que ser equilibrada o suficiente para nos dar uma variedade de cores que permitam esse reforço antioxidante para que o nosso corpo, de certa forma, esteja sempre protegido com os nutrientes certos, não é? Que ajudam a evitar essa oxidação e essa degeneração no corpo, em qualquer... Sim, porque na síndrome dos ovários poliquísticos também assistimos muito aqui ao stress oxidativo. Exato. E eu faço sempre a recomendação, olha, não é só um legume que conta no Exato. prato, tenha cores diferentes, porque aqui os antioxidantes vão atenuar muito aqui até a resistência à insulina. E Exato. acabo sempre por fazer essas recomendações, prato colorido. Exato, e antioxidantes, nós, para quem nos ouve e às vezes associa muito ao chá verde, etc., não se ponham como maluquices, é cor. Tudo o que vem da natureza tem imensa cor, e é onde estão os antioxidantes maioritariamente, os verdes muito fortes, muito coloridos, os roxos, os vermelhos, os amarelos. Vermelhos. Exatamente, temos aí uma riqueza muito grande em termos de cor de alimentos, sobretudo de origem vegetal. E acho que é realmente importante fazermos esse reforço, pronto, e depois lá está, claro, com as sementes também para irmos buscar bons ácidos gordos ômega 3, uma série de outros nutrientes que são importantes aqui. São importantes. Exato. Rafaela, obrigada. Eu acho que já foi muito bom para chamarmos um bocadinho à consciência de que não é um bicho de 7 cabeças, é preciso realmente um equilíbrio nestes casos, que o ciclo menstrual da mulher é extremamente complexo e que se as mulheres querem alternativas à pílula, então é importante prepararem o corpo, falarem bem com o médico, perceberem o que é que o médico recomenda, o que é que são as vias alternativas e se calhar começarem a estudar um bocadinho mais o corpo e todos os problemas que estão aqui por trás, também a parte emocional, isto não só estilo de vida, não é? Gerir o cortisol, gerir exatamente. a alimentação, o exercício físico, o stress, tudo. Ter Obrigada. a consciência. Obrigada por este convite e por este bocadinho. Um beijinho. Obrigada. E para quem nos ouviu, muito obrigada. Já sabem que se querem ideias para aplicarem no dia a dia estas recomendações que nós vos demos aqui, têm sempre a possibilidade de nos ajudarem através do Patreon, onde recebem todas as semanas a nossa newsletter com 2 planos semanais de receitas, muitas ideias divertidas, coloridas e saborosas para enriquecerem o vosso dia. Obrigada. Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!